Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, Isaías 53, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Esta passagem revela o sacrifício expiatório. Jesus, o Messias, na cruz, esmaga a cabeça da serpente. E nós, eu estava orando ao Senhor essa madrugada, buscando, voltando a ler o texto de Romanos todo, e o Senhor, no seu Espírito, falou profundamente: veio fazer filhos aqui na terra. Então, quando você olha para vocês que estão aqui, papai, mamãe, filhos, vovó, papai, mamãe, filhos, quando a gente olha para cada casa, a gente observa filhos, família, não é isso? A gente olha para a casa de Aurino, a esposa e os filhos. Olha para mim, eu, minha esposa e os filhos, né? E assim você observa que família, filhos, aqueles que estão caminhando na rua, você não sabe se tem família, se tem, é um transeunte ali na rua. Deus, quando nos olha lá de cima, nos vê sobre a face da terra como filhos. Por isso que no dia que aceitamos Jesus, o sangue dele, que é eterno, não precisa mais matar cordeiro algum, nos torna filhos. Isso é poderoso demais, porque não precisamos fazer nada além de aceitar o sacrifício do cordeiro na cruz. Nós somos filhos de Deus. É um diferencial tão poderoso na face da terra, que um judeu, quando se toca, se prostra e reconhece, e aí ele passa a ser o servidor e pregador do Evangelho, porque nos tornamos filhos. E ninguém não vai com minha cara, mata cristão, inventa mil coisas para se chegar a Deus. Não existe mais. Ninguém pode anular a vontade de Deus, ninguém pode anular o sangue de Jesus. Nos tornamos filhos de Deus. Isso é poderoso, porque Deus, quando olha para a terra e vê bilhões de pessoas sobre a face da terra, em todos os continentes, em todos os países, pense comigo aí, ele olha e vê os filhos sobre a face da terra, e o doce Espírito trabalhando neles, educando, tratando, tirando a sujeira da terra, para levar para o céu. Deus veio fazer filhos. Nós somos filhos. Que coisa linda. Isso é poderoso. Mas vamos lá. Aí em Mateus, a gente foi em Gênesis, Isaías e agora em Mateus. Gênesis, Deus anuncia a graça divina, o propósito dele. Começa a aparecer alguma coisa lá para trazer de volta aquele paraíso. Aí vem e a gente começa a observar os profetas que o Messias ia ser esmagado, né? Aí vem em Mateus 26:33, Pedro diz, olha para Pedro: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Mas Jesus responde: o Filho de Deus, a palavra encarnada, que derramou que ia derramar seu sangue na cruz, responde para Pedro: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro, se sentindo, né, macho, homem, viril, responde: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, Senhor. E todos os discípulos disseram o mesmo. Não precisa responder. Aí eu pergunto para vocês: o que de fato aconteceu? Pedro negou ou não negou? Foi o que Jesus falou? Ipsis literis foi o que o Jesus Cristo falou, o Mestre. E o que de fato ocorreu depois foi que Pedro negou Jesus 3 vezes e os discípulos se dispersaram. Olha a base, o fundamento do projeto de Deus, que o homem carnal não compreende, e só passa a compreender quando ele confessa Jesus e abre o coração dele. Aí os escamas dos olhos deles, como de Pedro ou de Paulo, caem e começa a ver de fato
que para uma pessoa sair do poder de Satanás, cuja Bíblia diz que o mundo está sob o poder dele, só pelo sangue do Cordeiro, você e eu jamais teríamos capacidade de nos esforçar como cidadãos de bem, do país, da família, entrar por essa casa aqui e dizer: eu sou digno de estar aqui, e construir uma igreja em nome de Jesus. Não tem essa textura, nunca e jamais. É pelo sangue do Cordeiro que estamos aqui. E até João fala, né? Não é por tradição de homens, nem de mulheres, nem de cultura, nem de nada. É pelo sangue expiatório de Jesus na cruz que todos nós entramos por essa porta. E todos que adentram aqui são enviados de Deus para ouvir as boas novas e entrarem na família de Deus. Isso é inquestionável, é maravilhoso. Aí o que acontece? O amor de Cristo, imenso que era, a graça de Deus, compreendia todos. Jesus sabia das forças espirituais do mal que atuariam naquele momento de trevas, e só Cristo, somente Cristo seria capaz de derrotá-los. Pedro nega os discípulos, Jesus esmagado na cruz. Jesus desistiu, Jesus se ofendeu. Quando Pedro negou ele ali, Jesus olha para ele. Quando os discípulos se dispersaram, não. Ele sabia que a missão dele era divina, né? Tem até aquela passagem lá no jardim de Getsemane. Pedro de novo saca a espada e diz: Pedro, pare! Você não acha, Pedro, que se eu quisesse eu rogaria ao meu pai, ele enviaria 12 legiões de anjos? Imagine aí, resolveria. E como se cumpririam as escrituras? Ele era tão fiel ao pai que ele sabia que ele veio com esse propósito de ser esmagado na cruz. E é tanto que naquele dia: Pai, passa por esse cálice, já basta. E foi. E a gente sabe que tanto que cuspe, soco na cara, pontapé, até chegar na cruz, chicotada, ficou dilacerado. A gente sabe que o sangue dele teria que ser esmagado na cruz, e o Deus Todo-Poderoso, já sabendo isso desde Gênesis, vendo aquilo naquele momento, Jesus fazendo aquilo ali e sentindo os horrores da cruz. Vamos dizer que a lei de Moisés é suficiente? O Filho do Altíssimo sendo entregue por Deus por amor a mim e a você. E todos, a porta está aberta para todos, homens e mulheres, homens injustos, homens justos, para todos. A porta está aberta, a porta da graça foi aberta por Cristo. O véu do templo se rasgou e ainda dá tempo. Se há alguém aqui que não conhece Jesus Cristo, não conhece a verdadeira história da Bíblia como é, pense e reflita que a porta da graça vai fechar. A Bíblia diz que quando fechar, não, que é igual a arca. Tchau. Então, é muito séria a Bíblia Sagrada. Vamos lá, olhe Lucas. Jesus disse quando estava já sendo crucificado: Pai, perdoe, Lucas capítulo 23, 34. Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha Jesus e o Pai: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Que o soldado romano rasgando a perna dele, deitando sortes, cada um queria levar um pedacinho da veste